que fizeram. Não há auditoria. Quando algum acéfalo para você disser, há várias auditorias, diga não há nenhuma, porque auditoria implica em que alguém seja auditado. Eu não posso auditar a mim mesmo. O serviço eleitoral não pode auditar a si mesmo. Quem deveria fazer essas auditorias deveria ser uma autarquia independente, ou no mínimo, a polícia judiciária que serve à jurisdição comum. Quem deveria... Olá a todos vocês. Bom, gente, esse é o canal Brilhou no Céu da Pátria. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, envie para 10 amigos e também para 100 inimigos. É melhor compartilhar mais as coisas boas com os inimigos, porque assim, quem sabe, a ideia deles, por algum milagre, não é transformada, né? Bom, gente, nós temos algumas questões para falar aqui, e a primeira é: o Brasil é um país bem estranho. Quero dizer para todos vocês que esse país está se tornando cada vez mais estranho, porque o cidadão de bem, aquele que compõe alguma companhia de segurança, ou aquele que é pai de família, cidadão de bem, tem deixado com que esse país se transforme num país bem estranho e bem opressor. A primeira coisa assim que eu acho estranha e horrível no nosso país é o fator de que o TSE está legislando. O TSE, que só existe no Brasil, né, um órgão igual ao TSE que cuida das eleições, criou uma lei que não pode haver prisão um dia antes das eleições e um dia depois. Só pode haver prisão em caso de extremidade, ou seja, depois que o cara te matar, ele pode ser preso. Então veja o tamanho da estranheza que é o nosso país. Mas por que isso? Porque os mais velhos, os intermediários em termos de idade e os mais novos, que se dizem que fazem parte da sociedade de bem, têm deixado as coisas andar dessa forma. Porque a partir do momento que o povo realmente não quer, as coisas não são de determinadas maneiras. O outro problema que eu acho na eleição, e eu sou muito contra também, é o fato da sujeira. É o fato da sujeira de ninguém se importar, de nós não nos importarmos. Causa uma sujeira para quem mora em cidade grande, igual a mim, que vive sofrendo enchente. Moro aqui na região de São Paulo, Guarulhos, e viajo nas cidades aqui metropolitanas, trabalho aqui na região das cidades metropolitanas de São Paulo, que são as cidades grudadas à capital, muito próximo, são corriqueiramente prejudicadas por enchentes. Essas enchentes são causadas por entupimento de bueiro, e nas eleições nós vemos justamente a sujeira gigantesca que largam pela rua, da papelada, e o povo de bem aceita isso numa boa. O que está acontecendo, o que vem acontecendo na nossa mentalidade? Nós, o cidadão de bem, aceitando esse tipo de coisa. Alguns até criticam e tal, mas isso tem acontecido porque nós temos deixado. Porque a partir do momento que nós não deixarmos, isso não vai acontecer mais. Ok? Então isso é uma vergonha. A outra coisa, pessoal, que me deixa um tanto quanto revoltado e chateado é o fato de que eu não consigo provar que o meu voto foi no meu candidato escolhido. Nós, povo brasileiro, votamos há quase 30 anos, não conseguimos provar em quem foi o nosso voto. Não é porque apareceu a foto do determinado candidato da sua escolha que quer dizer que esse voto foi para ele. Não existe isso nas maiores democracias do mundo. Você tem que acreditar num sistema, num computador ou em pessoas fielmente. Nem Deus te obriga a acreditar nele. Por que eu tenho que acreditar fielmente nas santas urnas eletrônicas? Ou nas magnânimas, porque não tem erro, não tem isso, não tem aquilo, se já foi provado que hackers entraram nas urnas. Então assim, pessoal, é muito complicado. Eu costumo falar para os meus amigos teimosos e cabeça dura que se eles provar, eu costumo chamar eles a fazer apostas e apostar os valores que eles quiserem. Se eles me provarem, não é eles me provarem que eles votaram, é eles me provarem que o voto deles foi no candidato escolhido por eles. Eu aposto com quem quiser, eu faço qualquer aposta, aposto o valor que quiser, se a pessoa vai conseguir me provar
que o voto dele foi no candidato escolhido por ele. Eu aposto, tá aberta a aposta. Eu duvido. Mas isso não é com a fotinha lá da máquina, que não é porque tem uma fotinha igual muitos fazem, entra com o celular e tira foto lá num candidato, que quer dizer que o seu voto foi naquele candidato. Eu não sou obrigado a acreditar em ninguém. Eu não sou obrigado a acreditar em pessoa alguma. Bom, pessoal, pensa um pouco sobre essas 3 coisas que eu falei aqui nesse vídeo. E agora eu vou colocar um vídeo aqui, não tão tardio, é um vídeo recente, para que você veja e tire as suas próprias conclusões. Um abraço, veja o vídeo. Contagem pública de votos. Isso é o que nós não temos. E enquanto não houver isto, não haverá solução. E há 27 anos, isto tem sido obscurecido por mentiras. Mentiras. E eu reafirmo taxativamente, a eleição de Lula não é uma decisão do povo. Não é. Porque o povo brasileiro há quase 30 anos não participa da eleição, porque a eleição é o escrutínio dos votos. Por que o cidadão Clériston morreu? Porque existe uma mãe viúva e 2 filhas órfãs. Clériston morreu porque o Serviço Eleitoral brasileiro viola, desrespeita o princípio constitucional da publicidade há 27 anos. O Serviço Eleitoral realiza um ato ilegal, inconstitucional e antidemocrático. Eles que gostam tanto de acusar tanta gente de atos antidemocráticos, pois a contagem eletrônica de votos é secreta, e a contagem eletrônica de votos, por ser secreta, ela viola o princípio constitucional da publicidade e é, sim, ilegal, inconstitucional e antidemocrática. Por quê? Porque tira do povo o poder sobre a eleição. Se houvesse contagem pública de votos em outubro do ano passado, não haveria manifestações, não haveria acampamentos, não haveria o dia 8 de janeiro e Clériston não teria morrido nos porões do STF. Sigam essa linha de causa e efeito, causa e efeito. Entendam, há um cidadão brasileiro que morreu nos porões do STF, porque o STF e o Tribunal Superior Eleitoral não respeitam a Constituição Federal deste país. Porque a Constituição brasileira prevê, na formação orgânica, na organização do serviço eleitoral, a prevalência do poder do STF. Do modo como está, nessa atribuição híbrida, o Tribunal Eleitoral é apenas a área de serviço do STF. E como disse o professor Amílcar e o professor Pedro, eles fazem o serviço eleitoral e eles julgam a si mesmos, porque trocam de cadeira, colocam a toga e julgam o que fizeram. Não há auditoria. Quando algum acéfalo para você disser, há várias auditorias, diga não há nenhuma, porque auditoria implica em que alguém seja auditado. Eu não posso auditar a mim mesmo. O serviço eleitoral não pode auditar a si mesmo. Quem deveria fazer essas auditorias deveria ser uma autarquia independente, ou no mínimo, a polícia judiciária que serve à jurisdição comum. Quem deveria examinar a rigidez do ato administrativo realizado pelo serviço eleitoral deveria ser a jurisdição comum, a Justiça Federal Comum, e os agentes a exercer o poder de polícia deveriam ser aqueles que servem, que assistem à jurisdição comum, a Polícia Federal. É um completo absurdo, eu estou aqui cercado de cientistas, o senador é um auditor por ofício. É um completo absurdo que alguém diga que está fazendo uma auditoria quando está examinando a própria conduta. É irracional o que se faz há quase 30 anos nesse país. É irracional.
Eleição, elegere, acontece quando a vontade majoritária é conhecida. É no conhecimento da vontade majoritária que acontece a eleição. Quem procede à constatação da vontade majoritária, esse é quem faz a eleição. Não há um cidadão brasileiro que se diga testemunha do escrutínio dos votos. Escrutínio de escrutare, exame. O processo de verificação, atribuição e cômputo de cada voto. Não há poder do povo brasileiro sobre esse ato crucial, que é, em si, na substância, a própria eleição.